Olá, eu sou Marcos Melo e você está no meu novo canal. Eu percebi que eu cometi um erro no antigo canal. Eu misturei música com comentário. Mas errar é humano e corrigir-se é necessário. O que eu fiz? O antigo canal Pílulas Marcos Melo mudou para Marcos Melo Canta. E eu criei um novo canal, Marcos Melo Comenta. Com isso eu separo as coisas e quem gosta de me ouvir cantando vai para um canal e quem gosta de me ouvir comentando fica nesse canal. Fica tudo mais simples, sem confusão. Nesse meu primeiro vídeo, eu poderia comentar sobre política, cultura, esporte, economia, como fazer um bolo, mas eu preferi falar sobre a treta do momento, que é o ódio ao MBL, principalmente vindo do Nando Moura. Então vamos lá, recapitulando. O MBL surgiu junto com o impeachment. MBL, Vem Pra Rua e Revoltados Online foram os três principais grupos que organizaram aquelas manifestações. Mas, Marcos, aquelas manifestações não eram espontâneas? Olha, vamos entender o seguinte: manifestação espontânea não tem carro de som. Se tem caminhão de som, é porque alguém está organizando alguma coisa, ok? E o MBL organizou muitas coisas, como por exemplo, panfletagem, colar cartaz em poste. Muitas coisas foram feitas para que aquelas manifestações ocorressem. Não foi apenas o MBL, foi mais gente. Mas dá para falar com razoável certeza que o MBL foi um dos principais articuladores daquele movimento. Quando acabou o impeachment, todo mundo deu como certo que não dá mais. O MBL vai acabar porque ele não existe fora da internet. E lá vem o governo Temer e junto com o governo Temer uma euforia querendo mais manifestações. E o MBL não entrou nessa. Ele ficou contra a rua, porque entendia que era melhor estar no Congresso Nacional do que na rua. E eles estavam certos. Os membros do MBL viraram votos. E quando não conseguiram virar votos, apelavam para a mesma internet que os criou para pressionar esses deputados e senadores que estavam mais reticentes, como por exemplo, em relação à reforma trabalhista. Bom, acabando isso, o MBL acabou, certo? Errado. O MBL elegeu um vereador, Fernando Holliday. Ah, mas isso é porque é a cidade de São Paulo. Agora vai acabar. E o MBL teimosamente não acabou. Elegeu Kim Kataguiri, deputado federal, e Arthur Duval, o Mamãe Falei, como deputado estadual. Não, mas isso não vai ficar assim, eles não vão conseguir expandir nacionalmente. É aí que a coisa começou a mudar. A criação da Academia MBL permitiu que o grupo formasse sua militância conforme sua visão. Você tinha lá 3 casas que, se não me engano, Atenas, Alexandria e Esparta. Um sendo aquele que põe a cara e vai para a luta, os espartanos, os alexandrinos fazendo a composição das coisas a serem faladas, e os atenienses, aqueles que vão falar como protagonistas do MBL, como porta-voz do MBL, melhor dizendo. A academia foi um sucesso, mas ela não bastava. E aí veio o principal produto do grupo, que é
o Clube MBL ou o Valete Plus agora. Além de formar sua militância por meio da academia, o MBL passou a informar a sua militância por meio do clube. Mas, principalmente, eles passaram a vender um produto que permitia que eles tivessem uma arrecadação e pudessem manter o movimento vivo sem depender de doadores ocasionais. Mas a loucura do MBL não tem fim. E o MBL resolveu, em pleno século XXI, lançar uma revista de papel. E a Valete saiu. Contra tudo e contra todos, já há mais de um ano, temas são discutidos lá. Eu, por exemplo, tenho a Valete da separação do país e do Ayrton Senna. E seus textos são densos, são gostosos de ler, porque ele não é uma leitura passageira. Você tem que ler, você tem que meditar e até mesmo procurar outras fontes para entender o que está escrito ali. É um produto de primeira para competir, por exemplo, com a Piauí. Mas aí vem um desafio: ser nacional. E nesse ano da graça de 2024, eles conseguiram. Elegeram 14 vereadores. Bahia, Estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte. O MBL se tornou nacional. E isso deve ter irritado muita gente, porque todo mundo achava que o MBL não passaria das fronteiras da capital paulistana. Ultrapassou e fez 14 vereadores. 14 vereadores que, com um pouco de sorte, podem se transformar em 10 deputados federais, em outros 10 deputados estaduais. Mas essa molecada não tem jeito, né? E resolveram montar um partido, porque é difícil depender dos outros. Por exemplo, Kim Kataguiri tinha muitas chances de ir bem na eleição na capital, São Paulo. Mas União Brasil preferiu apostar em outro candidato. Kim Kataguiri, em uma das pesquisas, tinha 10%. Só para você ter uma noção. Arthur, na mesma época, quando se candidatou a prefeito, tinha 1% e terminou com os mesmos 10% que Kataguiri tinha no início da disputa. Ter um partido era uma opção única. E aí vem a missão e sua onça de símbolo. E a missão conquistou 800 mil fichas, 200 mil apontamentos já registrados em cartório. Das 600 mil assinaturas que faltam, ele precisa de 300 mil para conseguir estabelecer um novo partido aqui no Brasil. Com cláusulas draconianas, ele está superando a força que o bolsonarismo tinha há 2 anos atrás, quando tentou fazer um partido e não conseguiu. Mas não é esse o motivo das pessoas odiarem o MBL. O motivo real é o fato de que o MBL foi o primeiro movimento a largar o apoio a Bolsonaro. O MBL nunca aderiu ao bolsonarismo. O MBL apoiou o Bolsonaro no segundo turno e, logo em abril de 19, pulou fora, porque viu que ali estava presente a semente do mal. Naquela primeira manifestação, já havia o personalismo de um ditador.
Já havia as raízes, os brotos de uma ditadura, de um golpe. E o MBL estava certo. Um golpe foi planejado e só não conseguiu ser executado, graças a Deus, porque o bolsonarismo é muito desorganizado. Obrigado ao exército que não aderiu ao golpe, mas nós passamos muito perto de reviver uma página triste da nossa história, que foi o golpe militar. Esse é o real motivo de muita gente não gostar do MBL. Porque o MBL viu o mal antes deles. E eu aposto uma paçoquinha que Nando Moura tem esse ranço em seu coraçãozinho. Nando Moura talvez não goste de ver que quem primeiro notou o mal foi o MBL e não ele. Aliás, ele ficou contra o MBL na época. Nada fez para combater o derrete MBL. Eu vi MBL News com 300 pessoas online, ou 300 aparelhos. Eu também vi, há algumas semanas atrás, o Análises Renais com 10 mil pessoas. De derretido para consolidado. E o ódio é justamente o fato de ter percebido primeiro o mal que era Bolsonaro. Talvez a direita que se revolta com Bolsonaro, ele deixe isso de lado um dia. Entenda que, ok, alguém viu primeiro, alguém tinha que ver primeiro. E esse primeiro foi o MBL. Eu espero sinceramente que a direita anti-bolsonarista se una. E a missão pode ser aquilo que vá trazer essa união. Porque precisamos de uma terceira via. E essa terceira via não será Pablo Marçal, viu? A terceira via tem que ser uma direita coerente. Tem que ser uma direita que pense o país diferente. Que pense no futuro do país e não no presente de seus bolsos. Eu posso quebrar a cara. Mas hoje, com os elementos que eu tenho, eu aposto que a missão será esse partido. Se não for, a gente tenta de outra forma. Não tem problema. Eu sou Marcos Mello e você esteve comigo no meu novo canal.